Sejam bem-vindos. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Parecia o fim do mundo, várias vítimas esquecidas da primeira explosão de teste de bomba atômica nos Estados Unidos. Pouco depois que o secreto Projeto Manhattan detonou o primeiro protótipo da bomba atômica, em julho de 1945, um evento agora revivido pelo elogiado filme Oppenheimer, alguns tanques Sherman entraram no local da explosão. Nesses veículos militares de metal, similares aos que estavam sendo usados ao mesmo tempo na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, pessoas em trajes de proteção foram ver o que havia acontecido no terreno e colher amostras. Isso aconteceu em um ponto no deserto do Novo México chamado Jornada del Muerto, onde o protótipo da bomba, chamado The Gadget, causou uma das maiores explosões da história da humanidade. O sucesso levou ao fato de que dias depois, em agosto, os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, encerrando assim a Segunda Guerra Mundial. Os cálculos mais conservadores estimam que até dezembro de 1945 cerca de 110 mil pessoas morreram em ambas as cidades. À frente do Projeto Manhattan estavam Robert Oppenheimer, mais tarde batizado como o pai da bomba atômica e cuja história chegou ao cinema na semana passada, e outros pesquisadores que encontraram a chave de como combinar elementos radioativos para gerar uma explosão devastadora. Eles testaram The Gadget naquele ponto no Novo México porque era um deserto sem habitações por quilômetros ao redor. Ou assim eles acreditavam, porque na verdade havia alguns fazendeiros e seu gado a cerca de 20 quilômetros de distância. Mais além, num raio de cerca de 80 quilômetros, milhares de pessoas viviam em pequenas cidades, como na bacia de Tularosa. Os moradores da região nunca foram alertados de que às 5h30 do dia 16 de julho de 1945, The Gadget estava programado para detonar. E foi tão forte que houve quem viu as luzes a quilômetros de distância nas cidades de Albuquerque e El Paso. Contaram para mim como estavam dormindo e foram jogados para fora da cama pela explosão. E que viram uma luz como nunca tinham visto antes, porque o teste realmente produziu mais luz e mais calor que o Sol, disse Tina Cordova, líder comunitária da região, ao canal público norte-americano PBS em 2021. As pessoas pensavam que era o fim do mundo, acrescentou. Após o teste, a base da Força Aérea de Alamogordo divulgou um comunicado à imprensa relatando um depósito de munição localizado remotamente contendo uma quantidade significativa de explosivos e pirotecnia explodiu, mas não houve perda de vidas ou pessoal da base. As condições climáticas que afetam o conteúdo dos projéteis de gás detonados pela explosão podem tornar conveniente para o exército evacuar temporariamente alguns civis de suas casas, continuou a nota, segundo o jornal The Albuquerque Tribune, que noticiou na época. A declaração não ofereceu explicação ou aviso sobre a perigosa radiação gerada no local da explosão. Imediatamente após o teste, a nuvem resultante se moveu através e além da paisagem local, disseminando muitos radioisótopos diferentes. Isso incluiu produtos de fissão, como estrôncio, tecnécio e césio, e produtos de ativação produzidos pela irradiação de materiais no dispositivo, na torre de teste e nos arredores, explica William Kinsella, pesquisador do caso na Universidade da Carolina do Norte, à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC. O breve comunicado antevia a possibilidade de uma evacuação, o que nunca foi feito, devido a um risco que seria comprovado em todo o mundo muito tempo depois, em que a nuvem de gases gerada pelos testes nucleares era altamente capaz de contaminar. Especialmente para aqueles que mais tarde seriam chamados de Danvinders, as pessoas que viviam em vários estados dos Estados Unidos a favor do vento da área de testes nucleares no Novo México. Na direção do vento. O Projeto Manhattan escolheu aquele local no deserto do Novo México para realizar o chamado Teste Trinity por se tratar de um ponto desabitado na década de 1940 com um padrão climático previsível, o que permitiria ter maior controle sobre a explosão e seus efeitos. No entanto, a detonação foi mais poderosa do que o esperado, com uma nuvem de partículas entre 15 mil e 21 mil metros de altura.
A presença das emissões foi detectada a milhares de quilômetros de distância, em 46 estados dos Estados Unidos, assim como no sul do Canadá e no norte do México, segundo um novo estudo publicado neste mês. Uma área de 400 quilômetros de comprimento por 320 quilômetros de largura a nordeste do local da explosão foi a mais atingida. A maior concentração de precipitação radioativa ocorreu em Chupadera Mesa, a 48 quilômetros do local do teste. Existem muitas comunidades davindês diferentes no mundo, ou talvez uma comunidade davindê muito grande com muitas subcomunidades. Existem aquelas afetadas pelo teste Trinity, aquelas afetadas por testes subsequentes nos territórios dos Estados Unidos e do Pacífico dos Estados Unidos e aquelas afetadas por testes de outras nações com armas nucleares, explica Kinsella. Isso ficou claro anos depois, porque nada se sabia de imediato. O governo dos Estados Unidos havia informado que se tratava de uma detonação de explosivos de alta potência e pirotecnia. Mas os especialistas sabiam o que havia acontecido no deserto do Novo México e a magnitude de um teste como o que haviam realizado. O físico Emílio Segré, que estava envolvido no projeto Manhattan, foi citado em uma reportagem do Washington Post como tendo dito: "Por um momento pensei que a explosão poderia incendiar a atmosfera e assim destruir a Terra, embora eu soubesse que isso não era possível." Mas os especialistas sabiam o que havia acontecido no deserto do Novo México e a magnitude de um teste como o que haviam realizado. O físico Emílio Segré, que estava envolvido no projeto Manhattan, foi citado em uma reportagem do Washington Post como tendo dito: "Por um momento pensei que a explosão poderia incendiar a atmosfera e assim destruir a Terra, embora eu soubesse que isso não era possível." 10 anos depois, houve casos de pessoas que começaram a morrer de câncer. Pessoas que nunca ouviram a palavra câncer em suas comunidades. "Sou a quarta geração da família a sofrer de câncer", disse Cordova. Uma vizinha contou a Cordova sobre o caso de sua tia em Tularosa, que visitou o local da detonação grávida e quando deu à luz seu bebê nasceu sem olhos. A falta de saúde era tanta que nem fecharam o local para visitação. Na década de 50 não havia restrições ao local, que era radioativo. Se você for hoje, o local está cercado por placas de advertência. "Imagine como foi nos meses e anos após o teste", disse a mulher. O local de teste foi visitado pelos habitantes do entorno. As pessoas faziam piqueniques na área, sem temer nada. Outros encontraram trinitita, um derivado de rocha da explosão que era uma joia chamativa, mas perigosa. Os vizinhos usavam aço para construir coisas como balanços infantis. Restos do que parecia ser um paraquedas foram usados para fazer cortinas, explicou Cordova à PBS. Os bebês começaram a apresentar problemas que eles pensaram na época ser disenteria, mas depois ficou claro que não era uma condição bacteriana. 100 em cada 1000 bebês morreram no auge do problema, de acordo com Cordova. Um caso conhecido foi o de 12 meninas que foram acampar perto de um rio em Ruidoso, Novo México. Depois do teste, elas viram o que parecia ser um fato incrível, e todos nós pensamos: "Oh meu Deus, é julho e está nevando." Mas estava muito quente, disse Bárbara Quente, 83 anos, ao jornal Santa Fe New Mexico. "Nós colocamos nas mãos e passamos na cara, e todas estávamos nos divertindo muito naquele rio ao tentar pegar o que pensávamos que fosse neve", disse ela na entrevista em 2015. Dessas meninas, apenas 2 viveram além dos 40 anos, pois as outras morreram de câncer e outras doenças. Quente superou o câncer de pele. A maior parte do elemento químico plutônio no dispositivo não foi consumida na reação em cadeia e, portanto, foi liberada no meio ambiente, o que é particularmente preocupante por causa de sua longa vida média e alta toxicidade, observa Kinsella. Apenas cerca de 15% do plutônio foi consumido na explosão, e a maior parte do plutônio restante foi depositada perto do local da explosão, enquanto os produtos de fissão e os produtos de ativação viajaram mais longe. Uma vez depositados no solo, esses riscos radiológicos se espalham ainda mais pelo movimento das águas superficiais e subterrâneas e pela entrada em produtos agrícolas e na cadeia alimentar, sendo o leite um exemplo importante.
Efeitos semelhantes resultaram dos muitos testes de solo que se seguiram ao Trinity, explica o pesquisador. Os Estados Unidos realizaram quase 200 testes de armas nucleares de 1945 a 1962. Consequências para a saúde das populações próximas aos locais de testes nucleares foram comprovadas. Porém, é difícil determinar quem foi direto ou indiretamente afetado, pois é um processo que vem sendo desenvolvido ao longo de décadas, e é complexo garantir que a única causa foi o teste nuclear. O total de mortes por câncer no mundo como resultado de explosões de testes nucleares atmosféricos foi estimado entre 2 milhões e 2,4 milhões, embora esses estudos tenham usado estimativas de risco de radiação que agora estão desatualizadas e provavelmente subestimaram o risco, explicam em um artigo Tilman Ruff, professor da Universidade de Melbourne, e seu colega Dimit Hawkins, da Universidade de Tecnologia de Swinburne, ambas na Austrália, país próximo aos testes do Pacífico. Conforme confirmado em um grande estudo de trabalhadores da indústria nuclear na França, Reino Unido e Estados Unidos, o número de mortes relacionadas à radiação devido a outras doenças, como ataques cardíacos e derrames, provavelmente também será semelhante, observam eles em sua análise publicada no portal The Conversation. A luta por visibilidade. Na área dos Davindês do Novo México, nunca houve um estudo das autoridades para determinar o número de pessoas afetadas. Apesar da baixa população na época, essa população poderia ter crescido exponencialmente ao longo de décadas por presença humana em locais contaminados. O governo e o Congresso dos Estados Unidos começaram a tratar dos casos no final do século XX, quando foi determinado que havia pessoas afetadas pelo programa nuclear. Mas eles reconheceram apenas davindês do estado de Nevada, por exemplo, trabalhadores da indústria de urânio, como beneficiários de um programa de compensações de mais de 2,5 bilhões de dólares, cerca de 11,8 bilhões de reais. Aqueles do Novo México não foram considerados afetados até agora. Em todas essas comunidades, existe um padrão histórico de sigilo oficial, negação e minimização retórica dos efeitos da produção e teste de armas nucleares. Houve alguns casos de reconhecimento e compensação, mas estes parecem muito limitados em comparação com a extensão do dano infligido, diz Kinsella. Isso apesar do fato de que relatórios como o do Departamento de Energia, 2022, reconhecem que existem 107 locais a serem limpos naquele estado. Inspetores do Laboratório Nacional de Los Alamos, onde o teste foi planejado, detectaram no ano passado berílio, um material tóxico que pode causar câncer e doenças pulmonares. Cordova tem sido um líder da luta dos davindês do Novo México por décadas para serem reconhecidos como vítimas do teste Trinity. Mas também há relatos de povos da nação Navajo que falam de problemas semelhantes. A líder comunitária considera suspeito que pessoas de cor ou hispânicos e nativos americanos sejam os excluídos do Programa Federal de Compensação. Os congressistas e as autoridades, garante, ainda não ofereceram uma alternativa e a justificativa que me deram pode ser resumida em porque custaria muito. E isso é um insulto ao sacrifício e ao sofrimento pelo qual o povo do Novo México passou. Obrigado por assistir o vídeo, e por se inscrever no canal e deixar seu like. A propósito, confira os vídeos na galeria do canal.